Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 22 de dezembro de 2025. Apresentações marcam festividade de Natal de Timbé do Sul. A noite de sexta-feira, 28/11, ficará marcada na memória e coração da comunidade timbiense. No salão paroquial, a noite festiva trouxe apresentações artísticas e culturais com balé, APAI, Banda Fanfarra Municipal e Grupo Canto Bonito, EB Timbé do Sul e show com a banda The Brothers. Na Praça Central, o Departamento de Cultura preparou as decorações natalinas instagramáveis para serem ponto de referência durante a data mágica do ano. O próximo evento de Natal será no dia 20 de dezembro, durante a tarde, na Praça Central. O Papai Noel chegará de Paratrique, além da tarde mágica da Sersul com a apresentação da banda do Papai Noel e Duendes, Papai Noel Eletricista, brinquedos e diversas atrações para as crianças. Ainda no dia 20 de dezembro será divulgado o resultado da Casa e Comércio mais enfeitados de Timbé do Sul. A data exata do nascimento de Jesus é desconhecida, mas o 25 de dezembro foi estabelecido pela tradição cristã, provavelmente entre os séculos IV, por motivos simbólicos, como a associação com o solstício de inverno e a festa pagã do Sol Invicto. Historicamente, acredita-se que Jesus tenha nascido por volta do ano 4 a.C., durante o reinado de Herodes, o Grande. Data provável do nascimento: a maioria dos historiadores concorda que Jesus nasceu por volta do ano 4 a.C., no final do reinado de Herodes, o Grande. A escolha do 25 de dezembro, o dia 25 de dezembro como data do Natal foi uma decisão de convenção, não um registro histórico exato. Simbolismo pagão: a data coincide com o solstício de inverno no hemisfério norte, um período de celebrações pagãs romanas para o Sol Invicto. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre Jesus na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Comentário de Allan Kardec: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. O Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 13, afirma que a questão de número 625, de O Livro dos Espíritos, estampa com esplendor a seguinte pergunta feita aos espíritos superiores, dentre os quais um deles respondeu por todos os mensageiros de Deus: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? E o mensageiro do céu, dominando o verbo de luz, serve de canal para o próprio Criador, respondendo de modo a ressoar em todo o mundo, para os ouvidos de toda a humanidade, com uma só palavra: Jesus. O Mestre dos Mestres é, realmente, o modelo no qual todos os homens devem se inspirar, no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. Certamente que o formulador da pergunta passou seus pensamentos por todos os grandes personagens da história universal, testando um e outro, por vezes sem segurança, em afirmações do seu próprio raciocínio. Não obstante, o mensageiro de Deus encarregado de fazer reviver o cristianismo na terra, limpou todas as dúvidas, dizendo que somente Jesus era o guia de todos os povos. E se quisermos buscar mais subsídio para tal certeza, ei-lo no próprio Evangelho do Mestre,
De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Essa certeza espiritual de que Jesus é o pastor de todo o rebanho humano se encontra nas consciências de todos os seres. Vibra em todos os reinos da natureza e os anjos cantam na atmosfera da terra. Por esse motivo é que sempre falamos que a doutrina espírita sem Jesus perde seu valor, e desfaz-se nas brumas do tempo, esquecendo a sua fonte sustentadora de vida. Poderemos novamente buscar no Evangelho outra afirmação, e esparzindo luz nos escritos desta mensagem com esse assunto relevante: estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João 1:10. Vejamos há quanto tempo o amor do Cristo acompanha essa casa terrestre, formando a sua estrutura, preparando o seu ambiente para receber a humanidade que, igualmente, estava sendo firmada para a vida pelas suas mãos generosas. Jesus é, pois, a perfeição moral em todos os rumos de todos os entendimentos, e o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta foi a sua vinda a ele. Quanto aos grandes mensageiros que vieram ao mundo como instrutores da humanidade antes do Cristo de Deus, suas doutrinas têm relação com a doutrina de Jesus. É certo que tem, pois, foi Jesus quem os enviou, depois que passou para eles o ensinamento divino, de modo a eles o interpretarem e divulgarem junto aos homens. Esses emissários transmitiram a mensagem divina parcialmente, esquecendo muitos conceitos, mas fizeram alguma coisa, e somos gratos pelos seus esforços em conjunto. Em relação a Jesus, a sua entrega de Deus para a humanidade foi total. A doutrina moral saída dos seus lábios divinos tem a pureza que somente o amor universal pode dar. E quando Jesus encontra João Batista junto ao Jordão, a voz dos céus afirmou: Esse é o meu filho em quem me comprazo. A razão não pode tomar outro caminho, se analisarmos seus grandes feitos, nunca antes comparados, pelo seu Verbo iluminado, tornando-o uno com o Pai. Devemos repetir, para atender o coração e a consciência, a pergunta e a resposta de O Livro dos Espíritos, de modo a alimentarmos a expressão maior dentro de nós, em seguimento à vida eterna: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de dezembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.